analista de si mesmo. Porque analisar a vida alheia é bom, né? Ser psiquiatra evangélico é bom, ser conselheiro é melhor ainda. Mas ser a si mesmo um grande analista, você, entre alguns pontos, e olhando a Escritura, nós vemos que o ser humano é falho, o ser humano tem falha, o ser humano é simplesmente o pó. A Bíblia fala de um moço, de um homem chamado Pedro. Pedro, pela lógica, era a nossa forma de escrever ou ditar o nome dele. Mas alguns judeus chamavam de Simão, filho de Jonas. A Bíblia fala sobre o seu chamado. Ora, Pedro, natural de Betsaida, ou Betsaida, um homem que tinha origem simples, por causa de uma origem de pescaria, um homem que vivia do mar, vivia da pesca. E alguns homens ditos que falam que Pedro era ponto em modo de dizer na Escritura: como assim você quer proclamar isto? Porque Pedro não tinha uma cultura como Mateus, filho de Levi. Ele era um cobrador de impostos, não tinha a mesma cultura de um pescador. Olha, mas a pescaria não era uma profissão baixa, porque a pescaria rendia muitos fundos monetários para famílias, porque a pescaria era o hobby mais concorrido na época da Galileia. A Bíblia fala no capítulo 4 do livro de Mateus, este homem que agora foi chamado para ser um pescador de peixe, ele agora ouve a voz divina do Mestre, que fala: olha, moço, larga tudo que você tem, e venha que eu vou vos ensinar a pescar homens. E ele não somente ouviu, mas teve a atitude de largar a sua rede. O mesmo homem que no capítulo 16 do livro de Mateus, ele teve uma experiência espiritual. E quando Jesus perguntou aos discípulos: olha, o que o povo diz acerca do Filho do Homem? E alguns dizem: olha, eu ouvi falar entre a multidão que você é um profeta, um dos profetas. Eu ouvi falar que você é João Batista. Eu ouvi falar que você é outra pessoa que vem encarnada para os tempos atuais. E agora ele olha para os discípulos e fala: e vós, meus discípulos, que anda 2 anos e 8 meses comigo, o que pensais a respeito de mim? E agora alguns falam: olha, eu acho que você é o João Batista. Outros falam: eu acho que você é o famoso profeta Elias. E agora começam a conjecturar pensamentos acerca de Jesus. E logo agora um homem simples, matuto da água do sal, agora ouve uma voz espiritual no seu coração, dizendo que este era o Filho de Deus. E quando ele olha bem nos olhos de Jesus, fala: olha, você é o Filho de Deus, você é o único
particular, essa Santa Ceia vai para mexer com o íntimo de crente que chega a dizer que o Jesus de monte é momento de nós termos. Eu me sinto uma unção de renovação aqui nesse lugar. E como o coração que estava aqui, o Espírito em um órgão movendo é uma coisa, nós estamos explicando. A Bíblia fala, no mesmo tempo, aquele que estava no alto, aquele que compartilhou no ministério, que comeu do mesmo pão e bebeu do mesmo cálice que o próprio Jesus bebeu, a Bíblia fala, pastor Carlos, que Pedro nega Jesus e deixa Jesus. O galo cantou a terceira vez. E interessante que na época de Jerusalém, eu ouvi falar essa fonte de informação, não havia galos, por causa dos romanos não gostavam de sujeira em Jerusalém. E era o animal mais, vamos dizer, que fazia sujeira. E na época não tinha ninguém que poderia criar. É você. Interessante. Quando Pedro negou a terceira vez, o galo canta, foi me dar casa, o galo canta. Pedro lembrou-se daquela palavra que Jesus falou depois de ceiar. E Pedro agora se desespera. E ali ele se converte realmente. A Bíblia fala que Jesus, ele é o terceiro dia, olha que novidade, ele ressuscitou dos mortos. A terceira aparição, olha, a primeira aparição, cronologicamente falando nos livros da Bíblia, a primeira aparição foi para as mulheres. A segunda aparição de Jesus foi para os 2 discípulos de Emaús e a terceira foi para Pedro. A Bíblia fala que Pedro decide-se agora a pegar alguns amigos e fala com isso, eu vou pescar. Ele volta ao mar, ao mesmo mar que um dia Deus mandou ele renunciar. Eu sinto a presença de Deus aqui. O mesmo mar que Deus falou, renuncia ao mar, Pedro. É o mesmo mar que ele está voltando. O mesmo mar que ele falou, não volte mais para o mar. A tua profissão agora é de servir. Ele está retornando de volta. O próprio Jesus falou, olha Pedro, eu te escolhi. A Bíblia fala que Pedro não é eu, Pedro, ele retorna a pescar e passa uma noite, eu posso imaginar, de pescaria. A Bíblia fala, pastor Carlos, já estou terminando. A Bíblia fala, pastor Carlos, que Pedro passou a vida ímpar da profissão. Não pegou nenhuma piaba, nenhuma boca para falar a verdade no mar. E a tristeza começa a pairar no coração do Pedro. Olha, um certo homem, como é o nome desse moço? De uma aparência tão simples, de uma aparência que eu queria ver o rosto dele. Ele chega até a ponta do mar e fala, ei! Vocês não pescaram nada! Ei! Volta para o mar! E joga a rede de volta!
Maria fez essa atitude no capítulo 5 de Lucas. A Bíblia fala que o próprio Jesus foi reconhecido pelo discípulo que mais amava João. João bate de Pedro para Pedro, Pedrinho, Pedroca, roxinha. Aquele não é o mestre. Não, João, você está ficando doido. É sono, o teu problema, João, é sono. Não, aquele é o mestre, eu conheço essa voz. Pedro, ele olha e diz a Bíblia que ele semi-nu, ela falou, não, semi-nu. Ele se joga no mar e começa a correr, começa a nadar ao encontro do mestre. Sabe que eu tenho uma palavra aqui, eu quero te colocar nessa posição. Me deram 10 minutos, mas eu tive que falar com isso. Ponto. Sabe por que Jesus foi até a Galileia? Sabe por que Jesus foi até aquele lugar? Porque Jesus não abre mão dos seus escolhidos. Você não entendeu ainda? Eu posso falar. Pela lógica, Pedro não tinha mais nenhuma chance. Mas Jesus foi ali resgatar aquilo que ele tinha escolhido. Da mesma forma que um dia ele falou sobre uma dracma, de uma coisa tão insignificante, e a mulher que estava tanto se esforçando por causa de uma dracma, ele quis provar que aquilo que ele tem escolhido ele não larga de mão, ele vai resgatar. Porque que Deus está falando conosco, mesmo que estamos vivos da igreja, e se encontramos forte, não está entendendo, mesmo que estamos dentro de um sistema evangélico, mas ao mesmo tempo, se encontramos fora, não se esqueça de uma coisa, você é escolhido dele. Jesus está aqui hoje para resgatar alguns escolhidos, algumas pessoas que têm
o seu nome.